Olá, pessoal! E para nós encerrarmos essas espécies de morte, vamos falar sobre a comoriência, que particularmente eu não acho correto falar que é uma espécie de morte. Comoriência, pessoal, é uma presunção de que pessoas herdeiras entre si faleceram no mesmo instante. Isso acontece para evitar disputas sobre herança. Imaginem vocês, casal que não tem filhos, né, não tem pais vivos, são casados, e aí vão fazer uma viagem, sofrem um acidente e os dois morrem. Se eu provar que a mulher viveu 1 segundo a mais do que o marido, a herança dele vai para ela e a herança dela vai para os familiares. Se eu provar que foi ele que viveu 1 segundo a mais do que ela, a herança dela passa para ele e depois dele passa para os familiares dele. Então, cada familiar, cada família ficaria com 100% da herança, dependendo da situação de quem morreu primeiro, 1 segundo de diferença. Então, pessoal, o direito não quer esse tipo de briga. Até porque não temos certeza absoluta quem morreu primeiro. Então, o que o direito faz? O direito encerra a discussão e fala o seguinte: tem dúvida? Tem. Então, morreram juntos. Ponto final. Então, tem dúvida? Morreram juntos. Lembrando, né? Estou ficando até chato de falar isso. Pessoal, isso é uma presunção. Comoriência não é o fato das duas pessoas morrerem no mesmo instante. Porque se eu souber que elas morreram, se eu tivesse uma prova disso, eu já saberia o que fazer com a herança. Mas não é o caso. Aqui eu não tenho certeza. Há indícios de que um tenha morrido primeiro, o outro, mas tem certeza? Não. Morreram juntos. Tá bom? Então é uma presunção. Tá certo? Que herdeiros entre si faleceram no mesmo instante. E outro detalhe, só existe essa presunção, pessoal, se as vítimas são herdeiras entre si. Se eu estou lá dando minha aula na faculdade, estoura uma bomba, morre o Roberto e 40 alunos. Será declarada comoriência? Não. Ué, mas não sabem que morreu primeiro? Não interessa, qual que é a utilidade disso? Nós não somos herdeiros entre si, não vai interferir em nada, então não é a situação. Só se declara comoriência entre herdeiros entre si, tá bom? Então, essa é a nossa definição. Você acha que vai fazer, né? Se tiver um acidente, morreram lá marido e mulher, vocês acham que o direito vai montar um laboratório de CSI, vai tirar um fio de cabelo, a posição do dedo, vai fazer isso não, gente. Certo? A questão é muito simples. Tem dúvida? Morreram juntos. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, mas aí eu não tenho conhecimento científico para falar que eu estou 100% certo não, tá bom? Mas eu já participei de um evento de medicina legal e o médico palestrante disse que se as mortes não aconteceram numa diferença de 6 horas, a medicina não é precisa, sempre vai ter dúvidas. Para se poder afirmar com absoluta certeza quem morreu primeiro, deveria ter uma diferença de mortes de 6 horas para cima. Mas repito, isso eu escutei numa palestra de medicina legal, não estou sustentando essa hipótese não, tá certo? Só passando para vocês um assunto que eu escutei. Então, comoriência é isso, essa presunção, o direito não quer saber, tá certo? Olha só como é que esse julgado do Tribunal de Justiça de Minas é muito claro a respeito disso. Não se podendo afirmar com absoluta certeza, morreram juntos. Presunção, morreram juntos. Certo? Então, o Tribunal de Justiça de Minas é de uma clareza monstruosa. Não se podendo afirmar com absoluta certeza, morreram juntos. Tá certo?
Caso aqui, só para 77 o número de mortos em acidente de trem na Espanha. Vocês acham que a medicina vai conseguir identificar quem morreu primeiro, quem morreu depois, no meio de 77 corpos queimados? Eu acho muito improvável, certo? Tenho quase certeza que não. E aí, nesse caso, nós vamos declarar a comoriência desses 77 passageiros? Não. Por que não? Porque não são herdeiros entre si, certo? Se tivermos alguns ali que são, nós declaramos entre eles, o resto não. Certíssimo? Então, é um instituto bem vinculado às sucessões. Olha só, nesse caso aqui, entra um bandido numa casa, isso aqui é um caso real, viu? Entra um bandido numa casa, encontrou o marido na sala, seu marido já com seus 40 e poucos anos, deu um tiro no marido, subiu a escada, encontrou a esposa no quarto, uma esposa mais nova, tinha quase 30 anos, e deu 5 tiros nela. Quando a polícia chegou, os dois estavam mortos. Quem morreu primeiro? Você conseguiria afirmar com absoluta certeza que foi o marido que morreu primeiro, porque ele levou o tiro primeiro e tinha mais idade? Isso não é 100% seguro, não. Você conseguiria afirmar com absoluta certeza que foi a mulher que morreu primeiro, porque ela levou 5 tiros enquanto o marido levou 1? Tem gente que leva 5 tiros e não morre. Então você ficou na dúvida? Ficou? Então morreram juntos. Morreu. Certo? Então, mas é possível. Não. Tem dúvida? Morreram juntos. Essa é a visão dos tribunais. Um outro caso aqui, bem interessante, julgado lá pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O casal morreu, né, num acidente de trânsito. E aí o que acontece? Tinha um seguro, pessoal, que falava o seguinte, que pagaria o seguro para a mulher se ela sobrevivesse ao marido. Ou seja, se o marido morrer primeiro, paga o seguro para ela. E eles morreram juntos. Né? Teve uma comoriência, o juiz declarou, porque foi um acidente de trânsito, não sabia quem morreu primeiro, e aí a seguradora não quis pagar. E aí pergunta para vocês, como é que fica? Mas a mulher já estava na beira da rodovia fazendo gestos, pedindo socorro, enquanto o marido estava sem movimentos durante o carro. Isso prova que ele estava morto? Não. Então não serve. A seguradora não teve que pagar o seguro. Mas esse caso aqui, que está na tela de vocês, é outro. Foi o caso que teve um acidente também, o resgate chegou, socorreu a mulher, né? Levou ela para o hospital, chegou lá, ela falou assim, nossa, meu marido estava no carro. O resgate voltou, encontrou o marido dela a 20 metros do local do acidente, morto. Ligaram para o hospital para avisar que ele estava morto, ela já tinha morrido também. Ela morreu no hospital e ele morreu 20 metros do local do acidente. Quem morreu primeiro? Você consegue falar que o rapaz morreu primeiro porque estava no local do acidente? Critério fraco, né? Tem dúvidas? Tem. Morreram juntos, certo? Então, não importa se há diferença de lugar, certo? Então, não interessa não. Então, comoriência prende-se às circunstâncias de tempo e não de lugar. Então, a gente quer saber quando morreu e não onde morreu. Perfeito? Então, é isso. Comoriência, pessoal, é um instituto muito simples, certo? Muito simples mesmo. Então, duas pessoas que são herdeiras entre si, morreram juntos. Medicina não consegue atestar com absoluta certeza quem morreu primeiro, morreram juntos. Perfeito? Esse é o raciocínio. E com isso nós encerramos essas aulas sobre as espécies de morte. Quando eu falo que a comoriência não deveria ser bem uma espécie, é porque nós estamos falando de caso de morte real. Os 2 corpos estão lá. Certo? Então eu, Roberto, não vejo isso como uma espécie de morte. Eu acho que isso é uma presunção só. Não deveria ser inscrito como espécies de morte. Espécie de morte é morte real, morte presumida. Certo? Até morte civil a gente sabe que não existe.
mas a doutrina coloca a comuriência como uma espécie de morte. Então, fica aqui só minha observação para vocês. Certinho? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Faça essas aulas de coração. Espero que vocês estejam gostando. Grande abraço.